O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 27. Meus irmãos, hoje vamos analisar uma pergunta que foi respondida pelo Espírito Bernardino. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Em sua resposta, esse Espírito nos lembra que a Terra é um planeta de provas e de expiações e que a cada reencarnação colhemos os frutos de nossas encarnações anteriores, havendo, portanto, uma causa justa para todas as dificuldades que atravessamos. E são esses problemas que nos estimulam o crescimento e são o remédio para os males de nossa alma. São aquilo que vulgarmente é chamado de karma, as situações a que nós mesmos damos origem por causa dos nossos erros passados e que deveremos reparar em encarnações futuras. Como já vimos esse ensinamento nos itens anteriores, vamos agora partir para um outro aspecto da questão. Há muitas pessoas que levam essa verdade de forma absoluta e acreditam que qualquer coisa que aconteça em nossa vida já estava pré-determinada e que, se aconteceu, era porque tinha que acontecer. Se assim fosse, de nada adiantaria o nosso livre-arbítrio. Se o nosso dia a dia nessa atual existência já estivesse escrito nas estrelas ou algo assim, de que adiantaria fazermos nossas escolhas se em nada elas influiriam em nosso destino? De que adiantaria eu empregar maior ou menor esforço em determinada tarefa se o resultado dela já estivesse decidido de forma irrevogável? Seria como se eu pudesse deixar de cuidar de minha saúde ou deixasse de lado a prudência, porque só ficaria doente ou só aconteceria um acidente se aquilo já estivesse em meu caminho. É claro que não é assim, né? Apesar de contarmos com a proteção de nossos anjos da guarda, se reiteradamente negligenciarmos o cuidado que nós mesmos devemos ter em nosso dia a dia, chegará o ponto em que eles não mais poderão intervir para evitar as consequências de nossa constante imprudência. Os Espíritos nos ensinam que em nossa existência não há determinismo. Apenas os principais acontecimentos e provas de nossa vida são previstos em função da necessidade do nosso aprendizado, mas ainda assim, de acordo com a nossa conduta, eles podem vir a se realizar ou não. Muitas expiações dolorosas são atenuadas por nosso bom comportamento, da mesma forma que muitas dores poderão vir a ser acrescentadas, ainda que não previstas em nossa existência, se continuarmos cometendo novos erros. E da mesma forma, e agora voltando à resposta do Espírito Bernardino, devemos sempre procurar auxiliar os nossos irmãos em todas as áreas que pudermos. Se eles atravessam uma situação difícil, certamente é um reflexo de suas ações passadas, desta ou de outra vida. Mas isso não quer dizer que eles devam permanecer naquela situação como forma de expiação. Como disse o benfeitor, talvez tenhamos assumido na espiritualidade o compromisso de auxiliarmos aqueles irmãos em dificuldade como formas de repararmos algum mal que tenhamos feito a eles no passado. Ou seja, aquela dificuldade que vemos em outra pessoa pode muito bem ser uma prova também para nós, para atestarmos a nossa solidariedade, para praticarmos a caridade. Portanto, devemos sempre procurar minimizar o sofrimento dos outros. Se estiver em nossas mãos suavizar as provas alheias, devemos fazê-lo. Não nos cabe julgar o que teria levado o irmão a chegar àquela situação de necessidade. Se tivermos possibilidade e oportunidade de auxiliar, de minorar a dor dos nossos irmãos, não pestanejemos em fazer isso, lembrando que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E em complemento à mensagem, vamos agora a uma mensagem do Espírito Hilda Pereira de Magalhães, no livro Conselhos Úteis, psicografado por Hilda Alonso. Papel do bom cristão. Teu dever, tua obrigação é o serviço incondicional. Enquanto tiveres saúde, algum esclarecimento e lucidez, deves permanecer no trabalho. Não existe aposentadoria na linguagem do bom cristão. Ele dá de si sempre pelo simples prazer de fazer alguma coisa útil. Sua alegria é ver a sua tarefa realizada. Cultiva esse hábito salutar que te revigora, além de elevar o teu espírito à posição privilegiada. Abraça o trabalho com satisfação, porque é ele o maior auxiliar da tua evolução. Bendiz a oportunidade de contribuir para a boa ordem de algumas circunstâncias ou situações, ainda que não estejam diretamente ligadas à tua vida. Contempla os resultados de todos os esforços teus.
Habitua-te a ser feliz com o bem que puderes espalhar, fazendo a felicidade dos outros. E agora, elevemos os pensamentos numa prece. Meu Deus, de amor e justiça, quando encarnados na Terra, somos submetidos a provas visando nosso crescimento espiritual, tendo elas a intensidade e a duração adequada ao nosso aprendizado. Por bondade, Tu nos forneces inúmeras possibilidades de atenuá-las e até mesmo de afastá-las de nossos caminhos, seja pela busca de meios materiais de combate às nossas dores, seja pela dedicação à nossa transformação moral, que nos dará condições de aceitarmos com resignação os embates dos quais não nos seja possível afastar. Mas por amor e respeito às Tuas leis e como agradecimento a tudo o que temos recebido, queremos não só cuidar das nossas próprias dores, mas também nos voltarmos para a dor alheia. Queremos servir de Teus instrumentos junto aos nossos irmãos sofredores, atenuando seus sofrimentos sempre que nos for possível, e dessa forma redimensionarmos a nossa dor, vendo que ela não é diferente da dor de nenhum de nossos irmãos, não é maior nem menor, e que, se somos impotentes em relação à nossa, talvez possamos ser a solução para a dor alheia. Mas para isso é necessário que abramos nosso coração e estendamos nossos braços, empregando nossas forças no trabalho do bem e da caridade, sem qualquer outro interesse a não ser a satisfação de nos sentirmos agentes do amor divino. E que assim seja.